Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem-aventurados os que promovem a paz. Caros amigos, frequentemente em minhas homilias, eu tenho dito que para aqueles que seguem o Cristo, seus ensinamentos e sua vida são sempre o critério que deve balizar a nossa vida. Ou seja, as palavras e os gestos de Jesus são parâmetros para que possamos edificar nossa existência e nos relacionarmos com o mundo que nos cerca. Estão aqui, pela mediação do evangelista Mateus, alguns dos mais belos ensinamentos de Jesus. Infelizmente, porém, ensinamentos estes ainda pouco praticados por nós. Mateus era judeu, ele escreve com uma linguagem bastante conhecida pelos seus conterrâneos e apresenta sempre Jesus como aquele que veio cumprir tudo o que estava escrito na lei e nos profetas. Ao narrar o famoso episódio do Sermão das Bem-aventuranças, Mateus o situa num alto monte. Ali Jesus se senta e começa a ensinar aos discípulos. Não é por acaso essa escolha de Mateus. Ao situar Jesus sentado no monte e a ensinar, Mateus o anuncia como o novo Moisés, que vem trazer uma nova aliança, não mais inscrita em tábuas de pedra, mas no coração de carne de cada ser humano. O escritor inglês Oscar Wilde, que é citado por Mário Sérgio Cortella em seu livro Não Espere pelo Epitáfio, nos legou um ensinamento bastante interessante. Assim diz Oscar: uma coisa não é forçosamente verdadeira só porque um homem morreu por ela. E eu acrescentaria: uma coisa não é obrigatoriamente verdadeira só porque alguém foi perseguido ou, por exemplo, levou uma facada por causa dela. Para que este atentado seja de fato um gesto santo, heróico e digno de louvor, é preciso levar em consideração alguns critérios. Alguns destes critérios nos são dados hoje pelos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, no famoso Sermão da Montanha. E para que possamos compreender a profundidade dessas palavras de Jesus, eu, particularmente, compus uma versão, talvez um pouco reduzida, do que, na minha opinião, seria o reverso, ou seja, o contrário das bem-aventuranças. Por este negativo, como nos velhos tempos, quando mandávamos os nossos filmes serem revelados, por esse negativo talvez compreendamos melhor o significado profundo das bem-aventuranças e talvez poderemos aplicá-los melhor, aplicar esses ensinamentos à nossa vida concreta. Então, essa aqui é a minha versão, o reverso, e com esse reverso eu termino essa breve homilia. Infelizes os ricos que colocam sua confiança no poder e na riqueza, porque deles será retirado o reino dos céus. Infelizes os indiferentes, os que não estão nem aí para os outros, porque experimentarão amargura. Infelizes os briguentos e os caçadores de confusão, porque serão esquecidos ou, se lembrados, malditos. Infelizes os que não se importam senão com o seu próprio umbigo
e que não dão a mínima para a justiça, porque nunca serão saciados. Infelizes os cruéis, porque jamais saberão o que é misericórdia. Infelizes os corruptos, porque cegos por sua mentira e devassidão, não verão a Deus. Infelizes os que promovem a guerra, os que causam divisão e zombam do pobre, porque serão chamados filhos do diabo. O diabo é aquele que divide. Infelizes os que não fazem justiça e dela fogem, porque deles nunca será o reino dos céus. Infelizes sereis vós quando vos bajularem e, mentindo, disserem todo tipo de bem a vosso favor como se fosseis justos. Gemei e lamentai-vos, porque será grande a vossa ruína aqui e para além desses céus. Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana.